Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui também com vocês sobre um atacante chileno que se acertou, por exemplo, com o Paysandu, e será que ele poderia vir, por exemplo, no meio dessa atual temporada? Quem que é esse jogador que inclusive vivia uma fase razoável para boa lá na equipe do Chile, que já jogou inclusive para alguns outros clubes, como por exemplo pelo Colo-Colo, que é um clube bem conhecido, e será que o Hélio dos Anjos não gostaria de ter a chegada de mais estrangeiros, por exemplo, no Paysandu nesse ano? Até porque tem dois, né, que têm sido titulares no início da Série B do Brasileiro. Além disso, quero falar também, né, já sobre essa questão envolvendo o atacante Leandro, de saída do Paysandu, que já era de se esperar depois de 5 jogos. Até me surpreendeu, porque era um jogador que chegou com muita expectativa e não foi o que aconteceu. E para terminar também, falar sobre uma chance do Wesley Garcia desfalcar o Paysandu, não por lesão, não por exemplo por uma venda ou saída, algo nesse sentido. Vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para chegarmos aqui a 57 mil inscritos no canal. Tá bem perto, dependendo quando você clicar aqui para se inscrever, pode ser que já vire, né, esses 57 mil inscritos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, um dia antes de sair o vídeo, tá faltando aqui um pouco menos de 60 inscritos no canal, então conto aí com a ajuda de cada um de vocês. Bom, então vamos começar falando aqui primeiramente com vocês sobre a situação envolvendo o atacante Leandro, né? Que assim, o jogador então deixando o clube depois de apenas 5 jogos disputados e meio que já era de se esperar. Porque teve aquela polêmica também, não sei se vocês viram, né? Acho que sim, porque ficou bem conhecido depois de ter comentado em um vídeo, acho que é inclusive do meu colega aqui, o canal Bicolor aqui no YouTube, de que, nossa, ele não vinha jogando e tudo mais. É como se fosse um outro perfil comentando, né? De que o atacante só jogou em clube grande do Brasil, fez gol pela seleção brasileira e tudo mais. E aí então o atleta estava sendo reserva no Paysandu e eles viram que era o perfil realmente dele, né? Lá no Twitter, de que ele fazia algumas lives na pandemia e tudo mais. Então isso pegou muito mal. Era um atacante que eu vi assim com bons olhos, mas valia destacar que em 2023 ele jogou apenas uma partida no Tóquio e em 2022 apenas 21 partidas e 6 gols. Então não vinha de uma fase voando, por exemplo. Ele que é revelado na base do Grêmio, jogou muito bem ali em 2011, quando na época, se eu não estiver enganado, ele tinha 22 anos de idade. Naquela ocasião, então, pelo Grêmio, 37 jogos, 7 gols. Aí em 2013, sim, foi muito bem no Palmeiras, 19 gols marcados em 42 jogos. Foi nessa época que ele foi convocado para a seleção e marcou um gol e em um jogo, né, em um amistoso. Depois ainda passou pelo Santos, Curitiba, onde foi muito bem em 2016. E aí foi para o Kashima Antlers e no Tóquio do Japão, onde ficou por 6 temporadas e meia consecutivas, né? E até que por lá conseguiu ter um bom desempenho, mas pelo Paysandu realmente me surpreende bastante esse desempenho, muito abaixo da média, né? Era para ser um reserva ali, por exemplo, do Nicolas, que eu acharia uma boa opção, e não foi o que aconteceu. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer também sobre a saída do atleta para esse ano agora de 2024. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês também da Máxima FC, onde eu quero deixar aqui essa premiação de R$500 para você entrar gratuitamente no bolão dessa semana. Como que funciona, né, Gustavo? Vou deixar aqui alguns jogos que vai ter nesse meio de semana no futebol europeu e você dá o seu palpite. Ativa aqui essa opção de mostrar as odds, que você vê quem que é o favorito para vencer esse duelo, de acordo com as casas de apostas, e aí você vai lá e coloca o seu palpite para esse jogo. Eu tenho que acertar tudo, Gustavo, para ganhar os R$500? Não. Você, por exemplo, colocando ali o seu palpite e acertou de 5 jogos, você acertou 2 resultados e acertou ainda mais 2 vencedores. Pode ser que no ranking aqui você fique em 15º colocado e gratuitamente recebe ali 30, 40, 50 reais, dependendo desse seu palpite e do seu número de acertos. Então, para você começar, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, no caso aqui para vocês da Máxima FC, e nos vemos por lá, você fazendo seu registro gratuitamente. Você que manja de palpite, de bolão, já vai estar ajudando bastante aqui o canal. Então bora dar sequência aqui no vídeo. Bom, então que história é essa de que um atacante chileno teve um acerto com o Paysandu para essa temporada e que acabou não chegando? Eu vou deixar essa informação aqui, ó, valeu demais, é o portal Bancada Bicolor que trouxe essa informação, tá aqui, ó. Hélio dos Anjos não queria jogador estrangeiro no time do Paysandu no início da temporada. Quem bancou a vinda do Wesley Garcia foi o vice-presidente Roger Aguilera e outro jogador que chegaria no Paysandu, mas o Hélio barrou. A contratação foi o atacante paraguês, ele que é apesar do nome, né, ele é chileno, não é paraguaio, Javier Paragués, 34 anos de idade, jogador então que é chileno e vinha jogando no futebol chileno há um bom tempo, mas que já teve passagem aqui pelo Sport no Brasil. Está jogando atualmente pelo ABC, inclusive, né, concorrente aí do rival do Paysandu, do Remo, que está na Série C do Brasileiro, e aí então jogando pela Série C e o campeonato
Potiguar nesse ano, 19 jogos, 3 gols marcados apenas e uma assistência no Brasileirão. Na Série C ele marcou um gol em 3 jogos disputados até aqui, tem tido um desempenho razoável, mas assim, dá pra ver que ele não tinha tanto mercado assim, por exemplo, de vários times da Série B do Campeonato Brasileiro, como seria a exigência do Paysandu nessa temporada. Até comentei sobre o Leandro, poderia ser um reserva, por exemplo, do Nicolas, porque em janeiro, no início do ano, já estava acertado basicamente a sua contratação. Então, acho que um reserva ali dessa posição, talvez poderia ser uma alternativa. Ano passado jogou por uma equipe chamada Coquimbo Unido, 19 jogos, 4 gols e 5 assistências, desempenho bem razoável, né? Nada demais para um centroavante, assim como a sua outra passagem aqui no Brasil, no Sport, em 2022, naquela ocasião 36 jogos, 8 gols marcados e 2 assistências, emprestado pelo Colo-Colo. Foi um desempenho pífio dele? Não, não foi, mas pelo menos ali voltou para o futebol chileno, mas não tem conseguido fazer uma sequência tão boa quanto ele já teve, né, em outros anos, jogando, por exemplo, em outras equipes lá do Chile, com 20 gols, 15 gols marcados por temporada. Por exemplo, em 2018, pelo Huachipato, 16 gols em 32 jogos, e ele ficou 3 anos como reserva do Colo-Colo do Chile. Realmente, quando foi para lá, não conseguiu ter os mesmos números que estava tendo. Foram em 14 gols e 5 assistências em 3 temporadas pelo Colo-Colo, disputando aí nesse período mais de 65 jogos. Né? Então, acabou não tendo um ótimo desempenho num dos principais times do país, e agora tem jogado no futebol brasileiro. E você acha que esse centroavante poderia ser uma boa para o Paysandu, seja para chegar, por exemplo, no meio dessa temporada, porque como ele está jogando a Série C, né, não teria interferência, mesmo jogando ali um limite de jogos nessa atual temporada, então, com a camisa do ABC. E como que você vê essa possibilidade de estrangeiros, até porque já tem o Quinteiro na zaga, o Quintana, né, melhor dizendo, e também o Wesley Garcia, que são 2 jogadores que têm sido titulares nos últimos jogos e peça importante, apesar da expulsão no penúltimo compromisso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo ou não. E eu acho que o mercado sul-americano em si é uma ótima opção para o Paysandu. Inclusive, quando eu terminar aqui o vídeo, eu vou deixar para vocês essa sugestão que eu já trouxe aqui de opções na América do Sul para reforçar o Paysandu para a Série B agora no meio do ano. Bom, para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Wesley Garcia, envolvendo possivelmente uma convocação no meio do ano que poderia desfalcar, por exemplo, basicamente ali uns 8 jogos da Série B do Brasileirão durante o período da Copa América, dependendo até mais, tá? Se a Venezuela avançar, por exemplo, no torneio, mas considerando a primeira fase ali, por exemplo, seria isso. Mas acho que a Venezuela tem até potencial de passar. De acordo aqui com bancada bicolor, Wesley Garcia pode desfalcar o Paysandu entre a Copa América, que vai ser em junho agora desse ano, nos Estados Unidos, e ele está sendo observado pela comissão técnica da seleção da Venezuela. Depois então de alguns jogos disputados pelo Paysandu, tem chamado a atenção, né, sem dúvidas. Eu acho que não é um jogador que hoje apareceria na convocação, mas se ele tiver uma crescente daqui para junho, que já teve a última convocação antes da Copa América, né? Então agora vai ser a última e a final, pode ser que ele acabe sendo convocado. Que é claro, né? Você deve pensar, putz, mas a Venezuela em si tem uma seleção ok, tá? Não é a pior, por exemplo, da América do Sul, pelo menos no quesito futebol, realmente até me surpreende eles não estarem numa fase terrível, até que é um desempenho ok. Só que ele já era conhecido lá no futebol venezuelano, né? Isso que o pessoal às vezes esquece, que o Deportivo Táchira é um clube relevante lá da Venezuela, como se fosse um top 4 aqui do futebol brasileiro, por exemplo, e ele já era monitorado desde aquela época e desde quando surgiu, né? Fez toda a sua categoria de base em várias seleções, sub-17, né, melhor dizendo, várias categorias da seleção venezuelana, e agora então poderia ser convocado. Acho que poderia ser uma boa para o Paysandu ter um ativo, por exemplo, valorizado. Já pensou se ele consegue dar uma volta por cima e ser titular numa Copa América? Poderia ser um valor interessante chegando, mas é claro, né, perder o atleta por 10 rodadas, por exemplo, numa Série B, cara, é um baque muito grande, e acho que ninguém esperava que ele poderia ser convocado por agora. Mas se for, vejo se ele for para jogar, né, não ser um reserva e jogar 2 jogos, pode ser que ele acabe se valorizando, e eu acho que o melhor mesmo seria ele não ser convocado e viver uma fase bacana no Paysandu nesse meio período, né, que vai ser importantíssimo, sem sombra de dúvidas, para a Série B. E você, como que você vê essa possibilidade, né? Você acha que ele tem chance de ser convocado? Você acha que não? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Sem dúvidas, essa sequência de próximos jogos vão ser importantes, começando aí com os próximos 2 fora de casa. Esse vídeo que eu trouxe aqui de opções, inclusive de um companheiro do Wesley Garcia lá no futebol venezuelano, eu já trouxe aqui no canal. Clica aqui e confira que eu já trouxe essa parte 1 do vídeo, sobre essa questão também da permanência ou não do jogador, e já trouxe aqui no canal. Se eu esquecer de deixar esses vídeos aqui na tela final, é só você clicar aqui no canal e vir nos vídeos mais recentes. E o link também da Máxima, R$500 em premiação gratuitamente, você fazendo seu registro e colocando seu palpite no bolão. Valeu, galera!